Olha aí, meu amigo, mais uma vez tratando do problema da inflação aqui no canal. E a verdade é a seguinte, mesmo considerando aqueles dados maceteados do IBGE, o índice IPCA, essas coisas que a gente sabe que são pura enganação, pura tortura numérica, mesmo levando em consideração esses dados fajutos, a situação é muito pior do que poderia se imaginar. Impressionante o que o governo Lula está fazendo com o Brasil. Na verdade, pelo andar da carruagem, nós vamos ter uma inflação acima do teto da meta, a inflação anualizada, lembrando, o teto é 4,5% atualmente, pelo menos até meados do ano que vem. Vamos ficar aí um ano e mais um pouquinho com a inflação castigando o nosso bolso. Ah, mas é 4,5%, 4,6%, 4,7% estourando o teto da meta, então não é muita coisa. No anualizado, 12 meses é pouco, beleza. Leve em consideração que a gente está com 5% hoje de acordo com o IPCA. E aí você sabe que esses 5% mágicos do IPCA representam 20% a mais da carne, 40% a mais no preço do ovo, 50% a mais no preço do café. Agora, imagina isso durante mais um ano e um tanto. É impressionante o que o governo Lula está fazendo com o Brasil e piorando. O cara está despejando dinheiro na economia via crédito consignado, via pé de meia, via liberação de FGTS, o negócio vai piorar consideravelmente. Vamos conversar sobre isso, que é uma piora, uma análise aqui, uma previsão piorada da já piorada também e ruim previsão do Banco Central, que diria que nós estaríamos furando o teto da meta até junho deste ano. É um ano a mais do que o Banco Central previu, apenas esse é o nosso problema hoje. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o Banco Central falou lá atrás, né, isso aqui acho que foi no começo de fevereiro, se eu não me engano, enfim, falou a respeito da inflação e disse que estouraria a meta da inflação todos os meses, a inflação anualizada até junho, manteria a inflação acima dos 4,5%, que seria o teto da meta. Lembrando que a meta totalmente realista de inflação para o Brasil é 3%, com margem de tolerância de 1,5%, chegando até os 4,5%. Então, já estamos com essa meta estourada há alguns meses, desde o final do ano passado, tá? E janeiro, fevereiro também, e a tendência é que isso continue. O Banco Central falou que vai continuar até junho. Falou tem algum tempo. Essa notícia aqui do Banco Central não é nova, mas também não se manifestou depois. E você sabe, tem reunião do Copom agora, para tratar da alta da Selic, deve subir 1 ponto percentual e depois deve subir mais, chega aí a 15% tranquilamente, a taxa Selic. Então o Banco Central vai continuar puxando as rédeas para tentar segurar a alta de preços, a tal inflação que o pessoal fala aí de forma geral. Mas veja que essa previsão, que já era muito ruim, 6 meses direto em 2025, furando o teto da meta, é algo muito ruim, que mostra um grande descontrole econômico no Brasil. Mas não bastasse aquela previsão ruim do Banco Central, temos essa mais nova aqui, que ok, não é oficial, é uma análise aqui do Alexandre Schwartzman, que mostra o seguinte, que a inflação deve estourar o teto da meta até meados do ano que vem. Então vai ficar acima de 4,5% todos os meses até julho, sei lá, de 2027. Claro, isso aqui para o Lula é um problema terrível, porque ele vai chegar no período eleitoral com uma inflação descontrolada. E é o que eu falei no começo aqui. É 4,5%, 4,7%, 5% de inflação, de acordo com o IPCA. Para o consumidor, para quem vai no supermercado, para o pobre, isso aí é 10% ou mais a cada ciclo de 12 meses. Então é um castigo, é uma coisa terrível para a população mais pobre, principalmente. E aqui tem a explicação desse ponto, né? Que é o seguinte, a grande solução pensada por todos, desacelerar a economia. O governo tem acelerado a economia via expansão fiscal, imprimindo dinheiro e jogando no mercado, fazendo com que a oferta de moeda suba sem aumento de produtividade. Isso é um problema, é claro, porque vai representar alta demanda por parte do consumidor, elevando o preço de absolutamente tudo. E aí o Banco Central
está agindo no sentido oposto, de tirar a liquidez do mercado com uma taxa de juros mais elevada, segurar o consumo para fazer com que a demanda caia e os preços se estabilizem. O governo está jogando contra o Banco Central nesse sentido porque continua jogando gasolina na fogueira. Então, a inflação de fevereiro foi a maior dos últimos 22 anos, só perdendo para uma inflação de fevereiro lá da época do Lula. Pois é, o Lula superando o Lula. Foi de 1,31%, uma coisa escandalosa, e o acumulado de 12 meses, portanto, saltou para mais de 5%. Outra coisa bastante escandalosa. Tudo bem que tem um negócio lá do bônus de Itaipu, que reverteu o resultado bastante favorável lá do mês de janeiro, ok, mas tem mais coisa. O bônus de Itaipu não responde nem pela metade desse índice aqui, ou seja, ia subir muito, de qualquer forma. No valor mensal, pensando aí que a inflação mensal, para ficar dentro dos 4,5%, né, o teto da meta, a inflação mensal não pode passar de 0,4%, tem que ser menos do que 0,4%. Pensando nisso, meu amigo, a gente teria o dobro do que seria permitido, entre aspas, pela meta fiscal, pela meta da inflação, né? Melhor dizendo, a meta da inflação. Então, o que tem que ser analisado nessa história? E aqui o Alexandre Schwartzman faz uma leitura boa, que é o seguinte, de você olhar apenas para os núcleos, né? O índice, olhar ele para aquilo que é fundamental, porque tem coisas que são temporárias, que são sazonais, que acabam puxando para cima ou para baixo esse índice. Então, fazendo aqui a limpeza, né, do índice do IPCA, dos fatores pontuais, então o índice, o componente persistente da inflação, está acima de 4,5% nos últimos 12 meses. Então, tirando fatores pontuais que acabam puxando a inflação em alguns casos para baixo, favorecendo o governo, tirando isso, a meta já foi estourada por pelo menos um ano. Estamos nesse patamar realmente de descontrole de maneira geral. Então, se você olhar só os 3 últimos meses, fazer essa leitura limpa do IPCA, o núcleo, o centro desse índice de inflação oficial dos últimos 3 meses, 5,5% a taxa anualizada. Estamos 1 ponto percentual acima do que seria permitido pela atual meta de inflação. É impressionante. E olha só, no final do segundo trimestre do ano passado, em meados do ano passado, na verdade, estava mais ou menos ali em 4,5% esse núcleo. Então, olha o tanto que piorou de lá para cá. É uma análise muito importante de ser feita de maneira geral. Então, não são apenas fatores sazonais. Não é apenas Itaipu, ovos de galinha e coisas assim. Não. A estrutura da economia brasileira está apresentando alta generalizada de preços. Esse é o problema que nós temos hoje. Um problema bastante relevante. E aí é claro que a culpa disso está na expansão fiscal. Olha só, tem o crescimento aqui do PIB, né, que o pessoal fala, está crescendo pra caramba. A gente sabe que o crescimento do PIB brasileiro é feito por gasto estatal. Expansão fiscal. O hiato do produto está disparado. Não tem crescimento potencial suficiente para comportar os 3,4% que o PIB tem crescido. Agora, olha só, a produtividade cresceu 0,5% em 2024. Está andando de lado desde sempre. O Brasil não aumenta a produtividade. Mas e os salários? Subiram quanto? 9%. E aí eu te pergunto, como que as empresas aumentam a sua produtividade 0,5% e pagam 9% a mais de salário para os funcionários? O custo aumentou, o custo da mão de obra. O que isso acarreta? Repasse para os preços. Então, as empresas têm que tornar tudo mais caro para pagar a mão de obra que está ganhando mais. Resolve o que para a vida do mais pobre isso aqui? O salário dele aumentou, mas o produto também aumentou, porque o empregador está repassando isso para dentro do custo final. É muito simples de entender, né? E aí você tem o problema das expectativas também, que retroalimenta essa situação. A partir daí, portanto, né, a gente chega a essa conclusão bastante plausível, que a inflação vai permanecer elevada acima do teto da meta até pelo menos meados do ano que vem, e não tem nada que possa ser feito para evitar isso. É claro que o Banco Central vai continuar aumentando a taxa Selic, porque se ele não fizer isso, aí a inflação vai a 10%. Então ele tem que tentar segurar o máximo possível, mas trazer para dentro da meta fiscal, pior ainda, aproximar do centro da meta, isso não vai acontecer. Os problemas estruturais no Brasil
são muito grandes, muito relevantes e tendem a permanecer ainda por algum tempo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.